5. O segredo de Sócrates. Ao falar com pessoas, não inicie uma discussão falando de coisas sobre as quais vocês divergem. Comece enfatizando e continue enfatizando as coisas com as quais vocês concordam. Continue enfatizando, se possível, que vocês estão buscando o mesmo objetivo e que a única divergência é o método e não o propósito. Faça a outra pessoa dizer sim, sim no início. Se possível, tente fazer com que o seu adversário não diga não. De acordo com o professor Harry A. Overstreet, que escreveu Influencing Human Behavior, Influenciando o Comportamento Humano, Nova York, Norton, 1925, uma resposta negativa é o obstáculo mais difícil a ser vencido. Quando você diz não, todo o orgulho de sua personalidade exige que você permaneça consistente consigo mesmo. Mais tarde, você pode sentir que o não foi imprudente. Contudo, você precisa considerar o seu orgulho tão precioso. Uma vez que dizemos algo, sentimos que devemos defendê-lo. Este é o motivo pelo qual devemos nos concentrar em iniciar uma conversa de forma afirmativa. O orador hábil consegue, desde o início, várias respostas afirmativas. Isso estabelece o processo psicológico dos ouvintes, movendo-se na direção afirmativa. É como o movimento de uma bola de bilhar. Ela é impelida numa direção, e alguma força é necessária para desviá-la, e muito mais força para enviá-la na direção oposta. Os padrões psicológicos aqui são muito claros. Quando uma pessoa diz não e está falando sério, ela está fazendo mais do que dizendo uma palavra de 3 letras. O organismo todo, glandular, sistema nervoso e muscular, se junta na condição de rejeição. Há geralmente, num grau minúsculo, mas às vezes observável, uma retirada física, ou uma prontidão para a retirada. Todo o sistema neuromuscular, para resumir, está de prontidão contra a aceitação. Quando, ao contrário, a pessoa diz sim, nenhuma das atividades de retirada acontece. O organismo está avançando, aceitando, numa atitude aberta. Portanto, se conseguirmos o maior número possível de sim desde o início, será mais provável que nós teremos capturado a atenção para a nossa proposta final. É uma técnica muito simples, esta resposta afirmativa. E ainda, como é ignorada? Geralmente, parece que as pessoas têm um senso de autoimportância antagonizando as outras desde o início. Se um aluno disser não desde o início, ou um cliente, filho, marido ou esposa, levará muita paciência dos anjos para transformar um não decisivo em uma resposta afirmativa. O uso desta técnica, sim, sim, fez com que James Eberson, que era caixa no Greenwich Savings Bank, na cidade de Nova York, retivesse um possível cliente que talvez de outra forma estaria perdido. Este homem chegou para abrir uma conta, disse o Sr. Eberson, e dei-lhe o nosso formulário de sempre para preencher. Algumas das perguntas ele respondeu prontamente, mas outras ele recusou-se completamente a responder. Antes de começar a estudar relações humanas, eu teria dito a um depositante em perspectiva que se ele não desse as informações ao banco, nós não poderíamos abrir a sua conta. Eu tenho vergonha em admitir que já fui culpado de fazer exatamente isso no passado. Naturalmente, um ultimato como esse fazia com que me sentisse bem. Eu havia lhe mostrado quem era o chefe, que as normas e regulamentos não devem ser violados. Mas esse tipo de atitude certamente não dava um sentimento receptivo e de importância ao homem que havia entrado no banco para ser nosso cliente. Eu resolvi, nesta manhã, usar um pouco de senso comum. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que o cliente queria. E, acima de tudo, eu estava determinado a fazê-lo dizer sim, sim, desde o início. Então, eu concordei com ele. Falei-lhe que as informações que ele não queria fornecer eram absolutamente desnecessárias.
Entretanto, eu disse, suponhamos que o senhor tenha dinheiro neste banco ao falecer. O senhor não gostaria que o banco transferisse o saldo ao seu beneficiário, que tem este direito de acordo com a lei? Sim, é claro, ele respondeu. O senhor não acha, eu continuei, que seria uma boa ideia o senhor nos informar o nome do seu beneficiário, para que no caso de sua morte, nós possamos efetuar os seus desejos sem erro e sem demora? Novamente, ele disse sim. A atitude do homem se amansou e mudou quando ele percebeu que não estávamos solicitando estas informações para o nosso bem, mas pelo bem dele. Antes de sair do banco, este homem não apenas deu-me todas as informações sobre si mesmo, mas abriu, conforme a minha sugestão, uma conta poupança, nomeando a sua mãe como beneficiária de sua conta, e ele respondeu prontamente todas as perguntas referentes à sua mãe também. Eu descobri que, fazendo ele dizer sim, sim, desde o início, ele esqueceu-se da questão em si e estava feliz em fazer todas as coisas que eu sugeria. Joseph Allison, representante de vendas da Westinghouse Electric Company, teve esta história para contar. Havia um homem em meu território para o qual a nossa empresa queria muito vender. O meu antecessor havia visitado este homem por 10 anos e não havia conseguido vender nada. Quando eu assumi o território, eu o visitei várias vezes, sem conseguir um único pedido. Finalmente, após 13 anos de ligações e conversas sobre vendas, nós lhe vendemos alguns motores. Se estes fossem perfeitos, seguiria um pedido de centenas mais. Esta era a minha expectativa, certo? Eu sabia que tudo estaria bem. Então, quando liguei para ele após 3 semanas, eu estava bastante entusiasmado. O engenheiro-chefe me saudou com este terrível aviso. Allison, não posso comprar o restante dos motores do senhor. Por quê? Eu perguntei chocado. Por quê? Porque os seus motores aquecem muito. Não consigo nem colocar as mãos neles. Eu sabia que não seria bom discutir. Eu já havia tentado isso há muito tempo. Então, pensei em conseguir uma resposta do tipo sim, sim. Veja bem, Sr. Smith, eu disse. Concordo com o senhor em 100%. Se os motores estão aquecendo muito, o senhor não deveria comprar mais deles. O senhor deve ter motores que não aqueçam acima dos padrões estabelecidos pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos. Não é verdade? Ele concordou. Consegui o meu primeiro sim. Os regulamentos da Associação de Fabricantes Elétricos dizem que um motor perfeitamente projetado pode ter uma temperatura de 72 graus Fahrenheit acima da temperatura ambiente. Isso está certo? Sim, ele concordou. Isso está absolutamente correto. Mas os seus motores são mais quentes. Eu não concordava com ele. Eu apenas perguntei-lhe, qual é a temperatura da fábrica? Ah, ele disse, cerca de 75 graus Fahrenheit. Bem, eu respondi, se a fábrica tem uma temperatura ambiente de 75 graus e você pode acrescentar 72 a isso, dará um total de 147 graus Fahrenheit. O senhor escaldaria as mãos se as expusesse sob um respingo de água quente a uma temperatura de 147 graus Fahrenheit? Novamente, ele teve que dizer sim. Bem, eu sugeri, não seria uma boa ideia não encostar a mão naqueles motores? Bem, acho que você está certo, ele admitiu. Nós continuamos a conversar por um tempo. Então, ele chamou a sua secretária e fez um pedido de aproximadamente $35 mil para o mês seguinte. Levou anos e custou-me inúmeros milhares de dólares em negócios perdidos, antes que, finalmente, aprendesse que não vale a pena discutir, que é muito mais rentável e mais interessante enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa e tentar fazer a pessoa dizer sim, sim. Eddie Snow, que patrocina os nossos cursos em Oakland, Califórnia, contou como ele tornou-se um bom cliente de uma loja porque o proprietário conseguiu que ele dissesse sim, sim. Eddie interessou-se na caça com arco e flecha e havia gastado uma soma considerável em dinheiro comprando equipamento e acessórios de uma loja local de arcos.
Quando seu irmão esteve lhe visitando, ele queria alugar um arco para ele desta loja. O vendedor disse-lhe que eles não alugavam arcos. Então, Ed ligou para outra loja de arcos. Ed descreveu o que aconteceu. Um cavalheiro bastante agradável atendeu ao telefone. A sua resposta à minha pergunta sobre o aluguel foi completamente diferente do outro lugar. Ele se desculpou e disse que eles não alugavam mais arcos porque não compensava financeiramente. Então, ele perguntou-me se eu havia alugado antes. Eu respondi, sim, alguns anos atrás. Ele lembrou-me que provavelmente teria pago entre 25 e 30 dólares pelo aluguel. Eu disse, sim, novamente. Ele perguntou-me se eu era o tipo de pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente, eu respondi que sim. Ele continuou a explicar que eles tinham conjuntos de arco com todos os equipamentos necessários em promoção por 34 dólares e 95 centavos. Eu poderia comprar um conjunto completo por apenas 4 dólares e 95 centavos a mais do que um alugado. Ele explicou que esta era a razão por que haviam descontinuado o aluguel. Eu achava isso lógico. A minha resposta afirmativa resultou na compra de um conjunto, e quando o comprei, também acabei comprando outros itens nesta loja, e desde então tornei-me um cliente regular. Sócrates, o impertinente de Atenas, foi um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu. Ele disse algo que apenas um punhado de homens em toda a história puderam fazer. Ele claramente mudou todo o curso do pensamento humano. E agora, 25 séculos após a sua morte, ele é honrado como uma das pessoas sábias com o maior poder de persuasão que já influenciaram este mundo de discórdia. Qual foi o seu método? Ele falou às pessoas que elas estavam erradas? Não. O Sócrates não. Ele era muito esperto para isso. A sua técnica completa, agora chamada de método socrático, foi baseada em conseguir a resposta sim, sim. Ele fazia perguntas com as quais os seus adversários teriam de concordar. Ele ganhava uma concordância após a outra, até que conseguia um punhado de sims. Ele continuava a questionar até que, finalmente, quase sem perceber, os seus adversários acabavam abraçando uma conclusão que haviam negado amargamente alguns minutos antes. Na próxima vez que nós tentarmos dizer a alguma pessoa que ela está errada, vamos nos lembrar do velho Sócrates e perguntar-lhe gentilmente algo que irá nos dar a resposta sim, sim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria oriental. Aquele que anda leve vai longe. Os chineses, cheios de cultura, gastaram 5.000 anos estudando a natureza humana e obtiveram bastante perspicácia. Aquele que pisa leve vai longe. Princípio 5. Faça outra pessoa dizer sim, sim, imediatamente.